Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse podcast que tem como objetivo trazer um pouquinho que a gente sabe sobre Bíblia, sobre reflexões bíblicas e pensamentos. Espero que vocês estejam gostando, agradecer pelos feedbacks, pelas curtidas, pelos comentários. Continue mandando feedbacks aqui nos comentários do canal, nos avise ali pontos que a gente possa melhorar, também traga ali seu entendimento também, porque um pouco que você sabe, um pouco que eu sei, vira um pouco que sabemos e a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor de tudo que Deus nos apresenta, né? E principalmente apontar para Jesus. Esse podcast tem a missão cada vez mais apontar para Cristo, e espero que está sendo algo abençoador na vida de vocês, como está sendo muito na minha. Como na quarta-feira a gente postou Marcos 7, hoje é sexta-feira, a gente está postando Marcos 8, e descobrimos algumas chaves aqui que nos ajudam a ter um entendimento muito mais amplo sobre Marcos 8. Espero que vocês estejam preparados e com o coração aberto e com o caderno na mão e com a Bíblia, lógico, sempre ali do lado, para a gente estar lendo junto, se desenvolvendo junto. E sempre vou trazer aquele plano de fundo, né? Marcos traz Jesus como um servo sofredor. A gente vê ali em Marcos que é um evangelho um pouco de ação, né? E Marcos está focado ali no público gentil que está vivendo perseguição em Roma. Eu falo judeu porque tinha judeus no meio, mas gentílico, né? E ali ele quer trazer uma mensagem que Jesus sofreu e principalmente que Jesus é a nossa esperança. Lógico que a gente traz para os nossos dias de hoje, mas é legal trazer esse plano de fundo que nos ajuda a ter a visão do todo. Então bora lá começar com o nosso Marcos 8. E aqui tem alguns bloquinhos que estão divididos na minha Bíblia NVI. Eu vou estar lendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Então vou começar aqui a ler do 8, do 1 ao 10, e a gente vai se aprofundando junto e entendendo. Vamos lá. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou que a multidão se assentasse no chão. Depois tomaram 7 pão, dar graça, partiu-os e o entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graça igualmente por eles e disse aos seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então vamos lá. Aqui na minha Bíblia está com um subtítulo assim: a segunda multiplicação de pães. A gente entende que o subtítulo é mais uma questão organizacional, então não é algo que está ali na Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia ela é discorrida, né? Então essa questão de capítulos e números também tem uma questão de organização. Aqui, nesse segundo multiplicação de pães, um ponto muito interessante, que diferente da primeira, a primeira multiplicação de pães foi direcionada para um público judeu. A segunda foi feita direcionada para um público gentílico. E aqui é uma resposta muito de Marcos 7. E essa chave eu achei muito legal. Por quê? A mulher sírio-fenícia era gentílica, e quando ela chega para Jesus dá aquela resposta que não pode deixar os filhos e dá para os cachorrinhos, e ela fala assim que ela aceita as migalhas da graça, né? Então a gente já vê ali Jesus trazendo uma resposta muito mais ampla. Ele fez a multiplicação de pães com os judeus e agora ele faz com os gentios. E ali esse é um momento, né? Ali eles oferecem o pão, mesmo que eles não tiveram ainda um entendimento. A gente vai ver ali com o decorrer do capítulo 8 inteiro que os discípulos ainda não entenderam o propósito de Jesus, estavam com ele, mas ainda estavam presos às questões financeiras, questões de posicionamento e tudo mais. Então eles falam para Jesus ali que não tinha pão, porque essa galera era de longe, então eles eram gentílicos. A gente entende ali que é uma região muito gentílica. E ali Jesus ele está o quê? Adicionando a gente dentro do processo. Sempre foi esse apontamento, mas isso aqui já é mais um apontamento dentro desse processo como um todo. Então a gente vê essa segunda multiplicação de pães,
fazendo aquela visão da mulher gentílica, né? As migalhas caindo pra gente, e realmente migalhas generosas, né? Vamos falar assim, a gente não merecia de jeito nenhum, e Jesus nos incluiu dentro do processo de salvação, porque já estava dentro do plano de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos para o próximo bloco, a gente vai ler: os fariseus pedem um sinal, do 11 ao 13. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova, e pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Aqui, se você for, lembra que eu estou trabalhando na visão dentro de Marcos, tá? Eu não queria ir para outros evangelhos, mas eu vou precisar citar isso para nos ajudar. Se você for em Mateus, você vai ver que Jesus responde o sinal de Jonas. Marcos, intencionalmente ou não, ele esconde essa fala de Jesus do sinal de Jonas, mas não no sentido de ocultar, porque isso era mais voltado para um público judeu. Como ele está falando para um público mais gentílico, o sinal de Jonas às vezes não tinha muito entendimento daquela visão como um todo, né, do Antigo Testamento e tal. Então ele não precisou focar nessa parte. E outra coisa, acredita-se que essa omissão, vamos falar assim, não é algo negativo, mas é que que Marcos queria que Jesus fosse o foco das suas ações. Ali as pessoas estão pedindo sinais, e até isso é perigoso para nós no dia de hoje. Muitas vezes, biblicamente, até na igreja, pedimos sinais a Deus, como os fariseus fazem, né? Pedem sinais, cobram de Deus, começam a colocar Deus na parede para se provar. E ali, tipo assim, milagre de pão, multiplicação de pães e peixes acontecendo, pessoas sendo curadas, está tendo vários sinais. E aparentemente as pessoas não querem ver. Aquela situação, né? Você sabe que está dando sinal, mas você quer fingir que você não entende, né? E aquilo é aquela famosa frase: o pior cego é aquele que finge que não vê, né? Ele tenta enganar ali. Os fariseus, eles tentavam o tempo todo forçar Jesus ali, uma falácia, que é fazer vários milagres, várias situações. E olha que legal, e a gente vai ter agora um entendimento sobre isso, então guarda essa informação. Os fariseus, eles queriam um sinal porque eles realmente não confiavam em Cristo, no próprio Jesus ali. Então a gente vai ler do 14 ao 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. A disse Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele disse: vocês ainda não entendem. Ali, aqui nesse pedaço, é interessante que a gente vai ver ali que as próximas... tudo vai se encaixar, né? Então a gente tem ali o acontecimento do ato lei gentílico encaixando com a história da serva, trazendo a visão ali da multiplicação dos pães para os gentios, que seriam as migalhas caindo para os cachorrinhos, dentro desse processo. E agora a gente vai ter os fariseus questionando o sinal, Cristo trazendo para os discípulos para tomarem cuidado com o fermento. E olha como os discípulos ainda tinham uma visão distorcida de Cristo, né? Eles começaram a falar assim: cara, a gente não teve zelo naquilo que Cristo fez, e muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente não sabe ali, né, aproveitar o máximo do milagre, né? Eles esqueceram os pães dessa vez, não guardaram ali, só que eles estavam pensando que Jesus estava falando sobre o fermento no sentido deles não terem pão, algo físico. E na verdade a visão aqui é que Jesus está falando: toma cuidado com as ideias, as visões farisaicas, pois eles são como um fermento, igual o fermento que você coloca na massa. Você não percebe, mas começa a crescer, começa a difundir, começa a crescer, começa a proliferar. Então, era esse o receio e esse era o aviso de Jesus. Tome cuidado com esse fermento, tome cuidado nisso, nascer no coração de vocês também. Porque lembra quando a gente falou, e tem um vídeo sobre o interbíblico, os fariseus nasceram com um objetivo bom,
Só que eles se perderam com o caminho. Por quê? Isso foi se estragando, isso foi se esvaindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse fermento pode estar dentro do nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é um fermento da incredulidade, um fermento da opressão, um fermento que cresce sem a gente perceber. E aquilo ali tá crescendo, e a gente tá deixando. Então, às vezes a gente tá olhando uma perspectiva pro físico, mas é uma perspectiva pro espiritual. Então, por isso que Jesus fala assim, ó, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, vocês ainda não entenderam. E aqui tem uma passagem que vai trazer muito essa visão dos discípulos, como estavam. E ali, cara, a gente tem uma visão do todo muito legal. Então, vou ler do 22 ao 26. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes a mão, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas, uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos, então os olhos foram abertos e sua vista lhe foram restaurada, e ele viu tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. E aqui a gente tem o segredo messiânico ali acontecendo, né, que Jesus pede para ele não contar para ninguém, e a gente tem uma questão. Olha que legal. O cego, aqui, essa cura, e a gente fala assim, nossa, mas o milagre aconteceu em 2 etapas, será que Deus perdeu a força? Na verdade, Marcos quis trazer uma visão de como os discípulos estavam chegando. Jesus ali estava limpando o cego ali para curar fisicamente, mas ele quis dizer assim, meus discípulos também enxergam dessa maneira. Os meus discípulos, eles também me olham desse jeito, com um olhar distorcido. Eles ainda não sabem que eu sou o salvador deles, eles não sabem ainda o total. E é engraçado, mas muitas vezes a gente vai para uma igreja, principalmente quando a gente a gente fala vai pela dor, né? A gente vai com um olhar distorcido. A gente entende que Deus, ele pode ser um grande opressor, ou às vezes um grande facilitador, ou às vezes a gente tem uma visão distorcida sobre o evangelho. E aí quando a gente começa a entrar numa igreja que é bíblica, que traz uma palavra, que traz um entendimento, a gente começa a entender realmente o que é Jesus. Então aquela visão que a gente tinha distorcida de pessoas andando como árvores, depois a gente tem essa visão limpa. E os discípulos vão ter essa visão limpa, mas ainda a gente entende que eles estão dentro de um processo. E olha que legal os próximos, então. Então a gente tem essa ligação, né? Às vezes vamos para a igreja, e geralmente, quase 100% das vezes, a gente já vai com aquela visão distorcida, embaçada sobre Jesus, pensando que às vezes pode buscar a sua bênção, pensando que às vezes ele vai ser um cara muito opressor, que você não pode pisar fora da linha, que ele vai te punir e tudo mais, e a gente toma muito cuidado com isso. Porque muitas vezes Jesus ele quer limpar realmente os nossos olhos, no tom físico até espiritual, para essas visões, para a gente ter as visões que ele quer trazer através do Evangelho. Então eu vou ler aqui do 27 ao 30 e a gente já vai ter essa visão. Olha que legal, então guarda essa mensagem. Fermento dos fariseus, Jesus confronta os discípulos porque eles não entenderam o que ele quis dizer com fermento. A gente tem a cura do cego em Betsaida, que foi feita em 2 etapas, onde ele não estava enxergando bem, depois ele enxerga na totalidade, e a gente vai do 27 ao 30. Jesus, os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho eles perguntou: quem o povo diz que sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês perguntaram: quem vocês dizem? Pedro respondeu: tu és Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. De novo a gente tem um segredo messiânico aqui, Jesus não pedindo para seguir ali, porque a gente vai entender aqui, e nessa visão aqui, a claridade do que ele está dizendo de todos os fatos. Jesus, ali, ele pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? E ali o povo está dizendo que ele é João Batista, que ele é Elias. Muitas vezes esse povo representa nós, né? Igual eu disse, muitas vezes a gente vai para a igreja, cara, Jesus é um pai para mim, Jesus é um Senhor para mim. A gente tem várias visões do que realmente representa Jesus. Mas ali Pedro, ele teve uma visão mais clara do Evangelho, né? Ele realmente teve essa visão limpa, ele tirou essa distorção e realmente entendeu: tu és o Cristo. Hoje a gente tem que falar: tu és o Cristo também, principalmente para Jesus.
a gente entender que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e principalmente entender que Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus, e o nosso Pai também dentro desse processo. A gente precisa realmente encarar o Evangelho de fato, que ele é algo transformador. E a gente vai só para finalizar do 31 ao 38, porque eu falei que era um processo, olha aqui. Então ele começou a ensinar-lhes o que ele era necessário com que o Filho do Homem, de novo só um parênteses aqui, Filho do Homem, trazendo a humanidade, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelo mestre da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou e olhou para seus discípulos e disse: repreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessas gerações adúlteras e pecadoras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uau! Bora lá. Esse trecho aqui, Jesus traz essa visão, né? Mesmo que Pedro tenha a visão que Cristo, Jesus é o Cristo, né? O Messias, ele ainda não tem a visão do Evangelho como um todo, né? E quando Jesus fala que precisava sofrer pelo Evangelho, qual a primeira atitude de Pedro? Cara, você não precisa disso. E isso me chamou muita atenção do Ministério de Jesus Cop também, que eles trouxeram. Qual é a melhor mensagem de Satanás? Se isso vai te fazer sofrer, larga a mão, seja feliz. Então, se o seu casamento vai te fazer sofrer, larga a mão, seja feliz. Se as suas escolhas, de você estar vivendo o Evangelho, isso vai te fazer sofrer, larga a mão, seja feliz. Qual que foi a primeira ação de Pedro aqui? Jesus, larga a mão, seja feliz. Não precisamos focar tanto nesses pontos. E aí Jesus fala: afaste de mim, Satanás. Então a gente precisa realmente entender de fato a mensagem do Evangelho. Muitas vezes a gente vai passar por provações, muitas vezes a gente vai passar por situações na vida que a gente realmente precisa entender os processos que Jesus nos apresenta. E isso que faz o Evangelho ser tão lindo, né? Isso que faz o Evangelho ser tão poderoso. É você entender que você vai passar por provações ou bênçãos, mas que você precisa honrar, glorificar sempre a Deus. Porque você é grato por tudo que Ele já fez, né? Principalmente por você ser salvo, por você realmente não cair em pecado. E isso é muito legal. E aqui eu queria deixar uma pergunta muito legal, que até próprio Jesus faz. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a gente viver o que é melhor nessa terra? Eu quero viver o que é melhor aqui e a gente perder a nossa alma. Será que às vezes realmente aquele mais ou menos não seria legal a gente viver o que Jesus está propondo? E te garanto que vai ser muito melhor do que viver o que você espera ali de melhor, arruaças, prazeres pessoais, situações. Porque do que adianta você ser o gigante ali, sendo que realmente o seu coração não está em Cristo. E o maior medo é a gente estar vivendo essa visão dentro da igreja, né? A gente viver o nosso melhor sem estar Cristo no nosso coração. E aí a pergunta que tem que perpetuar no nós é essa. E a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é essa: qual fermento você está deixando crescer dentro do coração de vocês? O fermento dos fariseus, dos idólatras, da mentira, o fermento do julgamento, o fermento das injúrias, do falar mal, ou o fermento de Cristo? Que ali cada dia mais aquela semente está se desenvolvendo, cada dia mais aquela semente está se entregando, cada dia mais aquilo está se trabalhando. E aqui a pergunta também que eu quero deixar com vocês é: você está entregando o que você tem para Cristo? O pouco que você tem, né? A gente escuta ali, o Douglas fala até engraçado, mas a gente entrega a nossa marmita e Deus multiplica. Mas será que a gente está entregando isso com total confiança a Cristo? Ou será que a gente entrega com as nossas ponderações? O que você está entregando para Cristo? O que você está trazendo para o Evangelho? O que você está deixando crescer dentro de você? O que principal mensagem
se Jesus Cristo parasse na sua frente e perguntasse o que eu sou para você, e o que você responderia? Ah, você é um profeta, você é um curandeiro, você é o meu step? Ou será que você fala assim, não, você é o Cristo, você é o Senhor da minha vida, tu é Cristo? E se você entender realmente essa mensagem e aquilo tocar realmente no seu coração, você não tenha medo, gere arrependimento. O amor de Cristo nos lança fora todo medo. O amor que Ele traz, ele realmente não é que ele, eu vou dizer assim, ele entende, pra gente usar como desculpa, mas entenda o que eu quero dizer. Ele nos compreende e através disso Ele nos perdoa e às vezes a gente vai sofrer as consequências dos nossos atos. Mas a gente tem que saber que em Cristo estamos perdoados e salvos e remidos por Ele. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio. Provavelmente no sábado a gente vai lançar Marcos 9 e no domingo Marcos 10. A gente vai dar uma andadinha nos versículos, nos capítulos de Marcos. Espero que você esteja gostando. Vou voltar a revisar. Se inscreve, ativa o sininho, curta o nosso vídeo, isso ajuda na plataforma a recomendar mais. E também peço que compartilhe, né? Compartilhe nas suas redes, compartilhe com alguém. Espero que isso tenha tocado no seu coração. E peço também, nos siga no Spotify também. Se você quiser deixar um comentário ali no Spotify, acredito que tem como. A gente está ali também nas duas plataformas. E o objetivo é esse, né? Trazer a mensagem do Evangelho e apontar sempre para Cristo. Espero que você tenha refletido. Então, que Deus abençoe e amém. Muito obrigado. E eu volto a te falar, se Jesus Cristo estivesse na sua frente e perguntasse o que eu sou para você, quem eu sou, que resposta você daria? Que Deus abençoe e amém.